Sem Censura está começando agora. O país inteiro está assistindo o drama da personagem Esther, da novela Fina Estampa. Esther submeteu a reprodução assistida, agora está vendo sua condição de mãe ser questionada na justiça, e a gente quer saber quem é a verdadeira mãe da Vitória e das vitórias que existem, né? Porque a Esther gerou durante 9 meses, pariu a Vitória e a Beatriz doou o óvulo fertilizado. De quem é a Vitória? Se a medicina avançou para realizar o sonho dos casais, a justiça também se viu às voltas com as novas questões envolvendo aspectos legais da paternidade e da maternidade. Esse é o nosso assunto com o desembargador federal Guilherme Calmon. Vamos saber o que diz a legislação brasileira sobre a reprodução assistida. E esse é o assunto também do médico Bruno Scheffer. Como a medicina pode ajudar aos casais com problemas de fertilidade? E quais são os procedimentos aos quais a mulher tem que se submeter? A empresária Cibele Andrade recorreu à técnica da reprodução assistida e conseguiu engravidar. Hoje ela é mãe das gêmeas Mariana e Carolina. E a Cibele vai participar com a gente dessa conversa e contar a experiência dela. Vamos conversar com o escritor Francisco Azevedo, que está com um novo filho na praça, chama-se Doce Gabito. O livro conta a história de uma mulher sonhadora que vem de uma infância difícil, mas que consegue vencer as diversidades que a vida colocou no seu caminho. Vamos conversar com a atriz Natália Lage, que está à frente do elenco da peça JT, um conto de fadas punk. O texto fala de um consagrado jovem escritor, admirado por personalidades como Madonna e Bono Vox, e que nunca existiu. Isso mesmo? Nunca existiu? Vamos saber como é esse conto de fadas. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu começo conversando com o desembargador federal, Guilherme Calmon, exatamente para saber, nesse caso da novela, porque é um caso que a gente acompanhou durante meses, né? A gente até já gosta da Vitória. Essa menininha, Vitória, seria da mãe que doou o óvulo, ficaria com a mãe que doou o óvulo, ou ficaria com a mãe que a gerou, segundo a lei? No nosso direito brasileiro, nós não temos uma regra clara sobre isso. Na realidade, o que nós temos é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata de algumas condutas que são consideradas admitidas pelos profissionais da medicina, pelos médicos, nas experiências e nos procedimentos que devem ser adotados. E existe a previsão da possibilidade da utilização de embriões para fins de reprodução humana, ainda que esses embriões tenham sido gerados com óvulos e espermatozoides de outras pessoas que não daquele casal ou daquela pessoa sozinha. No caso específico da novela, me parece que a solução tem que ser exatamente da mulher que desejou ser mãe, porque hoje a maternidade, e isso não só no direito, mas também em outras áreas do conhecimento, ela não é apenas um dado biológico, mas sim um desejo que pode vir a gerar consequências no campo da maternidade. Então, na realidade, a solução que me parece a mais correta à luz do sistema brasileiro, mãe será a Esther, aquela que quis ser mãe e desenvolveu um projeto parental. A doadora, na verdade, ela é mera e tão somente fornecedora do óvulo, sem nenhuma outra consequência no campo da maternidade para o direito. Então, ela pode ser genitora, porque ela forneceu o óvulo, mas ela não terá vínculo de parentesco, portanto, não será mãe em relação à criança. Não terá o direito legal à maternidade, não. Criar a criança, etc. Não, na verdade, ela é apenas e tão somente a fornecedora do óvulo, tal como em outras situações, mal comparando, não é exatamente a mesma coisa, mas no caso de um transplante de órgãos, parte do corpo humano, um rim, por exemplo, que venha a ser objeto de um transplante, obviamente que a pessoa que vai receber esse rim receberá de uma outra que, por sua vez, não terá qualquer identidade ou direito sobre aquele rim. Isso. Eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Quer dizer, que o óvulo pode ser, ter a mesma interpretação, do ponto de vista de um órgão, Sim, um coração, na realidade é óbvio que não dá para se tratar exatamente da mesma forma, mas o raciocínio é parecido. Na verdade, ela não doou uma criança, ela forneceu material fecundante dela que poderia vir, como foi, no caso da novela, utilizado para fins de reprodução humana.
em razão de algum problema relativo à infertilidade de um casal ou de uma das pessoas envolvidas. E a Justiça ou o Conselho Regional de Medicina fala também sobre o anonimato desse... Sim. Desse óvulo, digamos, ou desse... Na realidade, o anonimato é quanto ao doador do sêmen e a doadora do óvulo. Ou seja, preservar o sigilo quanto às identidades dessas pessoas, exatamente para que não haja qualquer tipo de conflito que no futuro poderia vir a ocorrer em relação ao caso, envolvendo a criança. Como é que se dá isso na prática do consultório? Olha, Doutor Bruno. O primeiro caso de doação, de uma criança que nasceu de doação de óvulo foi em 1984. Só para você ter uma ideia, em 1993 foi realizado nos Estados Unidos 2.800 ciclos. Chegou agora em 2007, nós fizemos um levantamento, teve 17 mil ciclos. Então o tratamento de doação de óvulo é um tratamento consagrado. Primeiro que se tem legislação. Em 2010 e 2011, o Conselho Federal de Medicina, junto com a Anvisa, tornou-se público diretrizes. O Conselho falando para o médico, olha, você tem que seguir essas leis, e a Anvisa deixando claro que o governo estava se posicionando daquele modo. Então você fez uma pergunta aí, o seguinte, no Brasil a doação ela tem caráter anônimo e não comercial. E se você, por algum motivo, facilitar a identidade da doadora ou da receptora, você vai responder judicialmente. Então, no dia a dia de consultório hoje, das técnicas de reprodução assistida, em cada 10 tratamentos, 2 são de doação de óvulo. E por ser um tratamento extremamente consagrado, já feito várias vezes e com taxas de sucesso altos, é um tratamento que participa do nosso dia a dia. E as pessoas já sabem sobre isso. Então, se o governo e o conselho te garante que o anonimato vai ser mantido, que a doadora realmente está doando um óvulo, ela não está doando uma criança, fora que já se sabe quem pode ser doadora, quem pode ser receptora, isso no dia a dia é muito tranquilo. Na questão da novela, o que houve foi que a médica, né, deu o banco de sêmen para a mãe escolher, e ela escolheu ao acaso. Ela pegou o óvulo que era fenotipicamente igual à gestora, até então não tinha problema, só que a secretária botou a amiga o fato, olha, foi gerada uma criança com seu óvulo. Fez uma fofoca. Então ali está o problema. É uma fofoca isso. Parece que ali houve uma quebra até da questão do sigilo. Claro, né, do isso que é muito enfim. importante, porque o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa sobre leis federais deixam claro. Isso é anonimato. Isso não pode se quebrar. Só se quebra em uma situação. Você doa um óvulo, ajunta com sêmen, forma um embrião, transfere para o útero e gera uma criança. Se essa criança nascer com algum problema, cuja a doadora de óvulo pode ajudar, o médico vai ser avisado e eu entro em contato com a doadora. Você quer ou não ajudar? Se ela quiser ajudar, aí sim, eu posso colocar a identidade dela em uso ali. Mas se não, não. O anonimato Enfim, isso no caso de uma doença que necessite de... que uma mãe, quer dizer, uma pessoa que doou o óvulo ou aquele tecido pode ajudar naquela doença. Mas fora disso, não. A pessoa responde juridicamente. E a Anvisa, quando vai ao nosso instituto, ela deixa bem claro a todas as pessoas que trabalham conosco, olha, isso é uma coisa que vocês têm que ter dados, a doação, você tem que saber onde está a doadora, idade, fenotípico, características físicas, telefone, tudo. Você tem que fazer dosagens seriadas de doenças sexualmente transmissíveis 6 meses depois. E você tem que saber onde que ela está, porque se eu precisar falar com ela, eu sei. Entendeu? Mas, se alguém aqui colocar essa identidade ao acaso, isso é muito grave. E se alguém tornar pública a identidade ou contar... então as nossas bafafá mesmo. É um bafafá. E a doação de óvulos, Neda, é uma coisa assim, muito interessante, porque é uma pessoa realmente querendo ajudar outra. Porque no Brasil você não pode dar dinheiro sobre a doação de óvulo. Geralmente, isso é sério? Sério. Não dão mesmo? Não dão, isso é Polícia Federal. Existe uma proibição que é até prevista na Constituição Federal, quanto à proibição de comercialização de qualquer tipo de órgão, tecido ou parte do corpo humano. E o óvulo e o sêmen são considerados dentro dessa proibição. E a resolução do Conselho Federal de Medicina, como ato normativo da Anvisa, expressamente reiteram, ou seja, repetem essa proibição
e, portanto, ela é realmente, no nosso caso, proibida. É diferente de outros países. Há países em que há a possibilidade de comercialização, por exemplo. Você até escolhe, né, Alguns estados norte-americanos, isso é admitido. Existe, inclusive, propaganda, né? Você entra na internet e fala, eu quero um sêmen de alguém que formou em Houston. Pá. Exatamente. Quer ter um filho de olho azul, louro, brilhante, inteligentíssimo. Então, sêmens de pessoas que foram até... Já houve anúncio de pessoas premiadas no Prêmio Nobel para servirem de doadores de sêmen. Quer dizer, até esse tipo de coisa já aconteceu. Aqui no Brasil isso seria completamente no nosso dia a dia é mais real, né? Sim. Quer dizer, por nós não existe essa comercialização, aí as pessoas realmente vão e ajudam. Geralmente são pacientes em tratamento, que o fator é masculino, ou então são pessoas, por exemplo, você vai dar uma aula e fala, olha, precisamos de óvulos, porque existem mulheres que se encontram em menopausa. E essa pessoa que já é mãe, geralmente com 27, 28 anos, se sensibiliza, e é uma pessoa que geralmente doa sangue, medula óssea, ela vai lá e fala, olha, quero participar do programa, como é que funciona o programa? E aí você explica tudo para ela. E como é que funciona o programa? A pessoa vai lá e doa o óvulo, Olha, assim? não, de cada 10 que vai doar, geralmente só 2 acabam doando. Primeiro, existem regras, né? Ela tem que ter abaixo de 30 anos, ela tem que passar por uma avaliação psicológica e com médico clínico. Lá no Instituto ela passa por 14 consultas. Ela passa... 14? Ela me vê 14 vezes. Por quê? Porque eu gosto, né? Primeiro eu peço todos os exames. Adorei isso. Porque eu gosto, é muito bom. Porque eu brinco com as minhas receptoras o seguinte, você tem que confiar no meu trabalho. Então eu que vejo uma paciente 14 vezes, eu sei com quem ela parece. Entendeu? O fenotípico dela, eu sei como é que estão as dosagens hormonais, sei como é que estão as doenças sexualmente transmissíveis, sei como é que essa pessoa... sabe também o lado psicológico dela, se ela vai 14 descompensar vezes, ou não. se ela né? tiver que dar um... Se ela tem, né, que dar um piti, já deu. Né? Ela deu um piti. Em 14 vezes ela deu. E eu ainda peço para analisar a carga genética delas, que no Brasil não é necessário, o cariotipo. Então, fora disso, elas são obrigadas... O que acrescenta medir a carga genética? Não, porque existem algumas alterações em carga genética que mesmo você doando um óvulo jovem e sadio, ele nunca vai gerar uma criança. Então a pessoa engravida e aborta, engravida e aborta. Tá. Além disso, ela tem que assinar uma coisa que nós chamamos de consentimento informado, que são em torno de 12 páginas, onde ela sabe tudo que é a doação anônima, não tem caráter comercial, que aquilo ela está doando um óvulo, que depois daquela doação não tem como ela requerer sobre aquilo, porque ela não está doando uma criança. E o que ela é necessário? Quais bem são didático, né? Hã? É bem didático. E assim, é extremamente sério. E é um programa sensacional, porque você pega uma paciente de 47, 48 anos, que trabalhou a vida inteira, chegou onde ela queria e de repente ninguém avisou para ela 10 anos atrás, olha, com 40 anos está difícil ter filho. E aí ela quer ter filho e não consegue, aí ela vai no programa de doação e a probabilidade é muito alta. E ela consegue quem escolhe é o médico, quer dizer, ele escolhe baseado no... Olha, nós baseamos em 2 coisas. O primeiro grupo sanguíneo... que é? Você está aí suspirando. Não, 34, faço assim. Não, você está muito jovem ainda. Nós baseamos em 2 coisas. O fenótipo, que é a característica física, né? Pele clara, cabelo liso, alta ou baixa estatura e grupo sanguíneo. Porque se você tem um pai O negativo e uma mãe O negativo, dali só nasceria uma criança O negativa. Então você pega uma doadora O negativa. Só que existem pessoas também que abrem mão disso. Não, eu vou contar que eu fiz um programa de doação. Então você pode doar qualquer tipo de sangue. Então nesse caso a gente seleciona pelo fenótipo, parecido e pelo grupo sanguíneo. Eu acho importante o seguinte, como ele comentou, você pega um óvulo, mas você tem que juntar com um sêmen. Esse óvulo e sêmen tem que formar um embrião. Esse embrião tem que ir para um útero e ainda gerar uma criança. Quer dizer, para virar uma criança, esse óvulo está muito longe dessa criança. E além disso, você vai para a sala de parto e na hora que nasce a criança, e a mãe olha, saiu de dentro dela, é filho do sangue dela. O sangue dela nutriu aquela criança. Então ela é mãe, quer dizer, ela vê, ela gerou aquela criança. E eu acho importante ela ter identidade com aquela criança. Né? Imagina você tendo um filho e o seu parceiro ser igual eu, uma pessoa de pele clara, e nascer uma pessoa de pele negra, por exemplo. Eu acho que na hora que você olha, você fala, pô, não tem nada comigo, né? Quer dizer, olhando assim não tem nada. Então eu acho que tem que ter uma identidade, você tem que se identificar. Por isso que eu sempre escolho pessoas do tipo iguais. É o que a gente segue, fenótipo e grupo sanguíneo. Isso é recomendado normalmente em razão até de estudos, né, e levantamentos feitos até para se chegar a esse modelo, né? Agora, eu queria só fazer um rápido comentário, não é o caso da novela,
mas o caso da chamada barriga de aluguel, a maternidade de substituição, que é aquela hipótese em que Já teve até uma novela com esse nome. Que uma outra mulher, na verdade, que não deseja ser mãe, juridicamente falando, ela vai emprestar o seu corpo, e aí gratuitamente, porque também nesse caso não pode haver qualquer tipo de comercialização, para poder gestar durante 40 semanas, né, aproximadamente, aquele embrião em favor de uma outra mulher. Nesse caso, essa mãe de substituição, ela não terá um vínculo jurídico com a criança. Ela apenas gestou a criança, apesar de ter nutrido durante 40 semanas com seu sangue, podendo até ser ela própria a fornecedora do óvulo, que pode até ter sido fruto de uma inseminação artificial, quer dizer, ela, mulher que engravida, recebe o sêmen de um homem dentro do seu corpo para poder engravidar. Normalmente haverá apenas um único feto, né, por força de uma experiência, um procedimento médico, mas que é intracorpóreo, dentro do corpo dela, diferente da fertilização in vitro, né, que se dá fora do corpo. Então, nesse caso, a gestante, ela não será a mãe, é diferente do caso da novela. Na verdade, quem desejou ser mãe foi uma outra mulher que, por alguma circunstância, não podia engravidar ou não podia manter uma gravidez. Eu já li no jornal uma vez que era a mãe gerou o filho da filha. Sim, então, e isso está previsto também como na barriga de aluguel, entendeu? Na verdade, o termo técnico, inclusive, na resolução do Conselho Federal de Medicina, é a gestação de substituição. Útero de substituição. Útero de substituição. Nesse caso que ele está citando é importante, porque antes de você fazer o útero de substituição, você entra no Conselho Regional de Medicina falando o seguinte: olha, eu tenho uma mulher que tem óvulo, só que ela não tem útero. Ou ela tem uma síndrome tipo Rokitansky, ou ela nasceu com uma atrofia uterina, ou seja, não tem como ela gestar. Então eu preciso... mas você vai ao Conselho Regional de Medicina? Vai, você entra no Conselho com esse papel inicialmente. Tem que ser levado ao Conselho. Aí o Conselho fala, não, para esta mulher você pode fazer um útero de substituição desde que seja parente de primeiro ou segundo grau. Isso. Mãe, irmão, uma prima. Aí pega-se o sêmen, o óvulo, geralmente forma-se o embrião em laboratório e transfere para o útero. Mas... já no Conselho Federal de Medicina, aqui, tudo feito, né? Uma avaliação psicológica do útero de substituição, uma avaliação psicológica do casal, provando ao Conselho que há necessidade de útero de substituição. Por quê? Porque é o que ele citou. Hoje, quem que é a mãe? Abriu, tirou, você é a mãe. Só que no útero de substituição, ela está participando com o útero para ajudar alguém. Então, ela não quer ser mãe. Isso tem que ficar documentado, então, claro. Isso tem que ficar documentado desde Até porque o a pessoa pode se arrepender. Exatamente. Como existem casos que a pessoa se arrepende. Como foi o caso da antiga novela, né? Que ela se arrependeu. Da barriga de aluguel. Foi. Agora, exatamente. O termo é como ele citou, a barriga de aluguel, quando você fala em aluguel, fala-se você pagar algo, né? Não, é útero de substituição. Você vai usar o útero de alguém porque aquela pessoa que ia gestar não tem um útero capaz. Sei, o barriga de aluguel é um termo popular. Para falar o errôneo, útero de substituição. Cibele, como é a sua história? Bom, a minha história foi... resolvi ser mãe tarde. E eu acho que acontece hoje com muitas mulheres. E talvez na minha idade, com muitas amigas também. Então eu tenho 3 ou 4 amigas que juntas nós resolvemos ser mães e sem saber a dificuldade que existia em relação à idade, a gente adiou ser mãe. Então, quando eu comecei a pesquisar por que eu não engravidava, e que a gente ficou sabendo, se informou as dificuldades reais de uma mulher depois dos 38 anos de conseguir engravidar. Porque antes a gente só tem uma vaga ideia. Então, hoje em dia, sempre que eu posso, eu venho, participo, porque precisa ser falado, né? Para você é uma surpresa também, né? Vai caindo as chances. Então, a minha história foi, talvez aos 39 anos, eu comecei a pesquisar e aí eu vi a dificuldade que eu estava enfrentando. Eu comecei, não foi com o Bruno, eu tinha feito 3 outros tratamentos. No meu caso, eu tinha uma baixa resposta ao hormônio, tinha poucos óvulos, apesar de receber a quantidade máxima. Eu falava, Bruno, me dá mais hormônio. Eu falei, não, já está no limite, não tem jeito. Então, e aí foi interessante que antes do Bruno eu engravidei naturalmente, mas perdi. E também a gente fica sabendo que é muito mais comum a natureza tomando conta, provavelmente, do que eu achava, né?
E aí com o Bruno, ele é uma pessoa para mim muito especial, porque eu sentia que ele realmente assim, torcia por mim. E falei assim, não, você merece ser mãe. E na segunda tentativa, que foi, na verdade, a minha quinta tentativa, eu engravidei. Aos 41 anos, da Mariana e Carolina. Ai, que bárbaro. É. E a técnica foi a mesma? Foi uma fecundação in vitro. O que a Sibeli comentou é o seguinte, nós homens produzimos espermatozoide a cada 75 dias e vocês mulheres não. Vocês nascem com 2 milhões de óvulos, só que quando vocês estão em puberdade só tem 500 mil. Então, à medida que vai passando a idade, a probabilidade de você engravidar espontaneamente vai caindo. E depois dos 38, isso despenca. Então, o que nós fizemos com ela? Pedimos um hormônio antimuleriano, avaliamos a reserva ovariana, vimos que ela estava comprometida, igual qualquer mulher na idade dela, usamos um protocolo com um pouco mais de medicamento, saiu relativamente poucos óvulos, fecundamos com o sêmen do parceiro, do marido dela, do Gui, e aí transferimos para o útero dela. Quantos embriões, Sibeli? 3. Foram 3. E aí ela engravidou de gêmeos, numa probabilidade de 38% a 42% na idade dela. E é o que ela cita, as mulheres não são informadas disso. Olha, igual você planeja sua vida profissional, planeja sua vida de mãe, porque depois dos 38, apesar de você estar super jovem, para a natureza humana, quer dizer, você já não está na hora Não de ser pode mãe. ficar adiando até a hora que você quiser, não, né? Tem um Então, limite, né? Se cuida. Ô, Sibeli, e aí, como é que foi? Essa emoção deve ter sido incrível, né? Eu acho que eu já esperava ter mais de uma. Ah, é? É, mas é muito Que gostoso, fofa. é muito bom. E realmente eu acho que quem quer ser mãe tem que planejar e tem que se informar, que hoje em dia é mais fácil se informar. E elas estão com quanto tempo hoje? 3,5. 3 anos e meio? É. Olha aqui em bebê ainda, né? É, bebê. Olha que fofas. Muito gracinhas. Olha que lindas. Eu não sei, aqui é uma... Você vai identificar Carolina, para mim, porque... tá. Peraí, Carolina é essa. Mariana. Mariana Isso e é Mariana. Carolina. E Agora é Carolina. Carolina. Mariana e Carolina. É. Muito fofas. Ô, Bruno, você tem ideia de quantos casos você já atendeu, não? Não tenho. Eu morei 2 anos na Europa, na maior clínica do mundo, que era absurdamente 35 casos diários. Né? Hoje Onde era? Diárias. Nós atendíamos 35 pessoas, fazíamos 17 Mas fechos. onde da Europa? Na Espanha, a Na maior clínica Espanha. do mundo. Maior clínica do mundo Do é na mundo. Espanha? É, hoje eles fazem 19 mil ciclos no ano, que o Brasil faz em 10 anos. A gente vai para lá todo ano, 2 vezes por ano, já são 18 vezes. E aqui no Brasil a gente faz em torno de 14 a 16 ciclos por mês. Agora é sensacional, porque na hora que você vê aquele casal que parece que está tudo perfeito, chegaram onde queriam e está faltando aquela criança, sabe? E você sabe que eles não estão calcados na criança, realmente existe um relacionamento ali. É sólido, né? E você fala, olha, vou comprar essa briga. Agora eu falo, olha o meu tamanho, olha o tamanho que eu estou. Quer dizer, a ansiedade eu absorvo. E sofro, faço promessa, e choro. É inacreditável. Cada beta-HCG que sai, eles falam, pô, mas tem quantos anos que você trabalha com isso? Eu falo, mas cada beta-HCG que sai... Eu coloco isso muito no Facebook. Eu falo, olha, hoje engravidou. Por exemplo, eu tenho uma paciente que fez 16 tratamentos, comigo ela fez 2. No dia que ela engravidou, eu falei, olha, hoje você não vai dormir, você vai flutuar. E ela falou comigo, olha, eu flutuei aquela noite. Então é sensacional. Você vê uma pessoa que realmente quer ser mãe, a sensação que ela tem, olha, deu positivo. É fantástico, é fantástico. É especial É muito mesmo. emocionante. Eu queria saber, por isso que eu te perguntei da emoção, porque você tentou outras vezes, Eu né? tentei Você conseguiu outras na vezes. quinta vez. Eu né? consegui só na quinta. Então a mas- decepção das 4 vezes deve ter sido também fortíssima. É, eu sou do tipo que chora e no dia seguinte está pronta para outra. Por isso que você Então, conseguiu, né? Por isso eu acho Também que tem a também ver tem isso, isso. né? Eu acho que é uma questão, assim, tem que ter uma persistência e uma insistência também, né? Também. E porque não é fácil. Numa gravidez, se eu estou certa, Bruno, numa mulher numa idade normal, sem nenhum problema, é só 20% de chance que ela tem ao ano, 20% ao né? mês. Ao mês, em cada ciclo de engravidar. Então é pouco. Não é fácil engravidar, né? É porque as pessoas não sabem, mas é Então normal. vamos aproveitar para contar isso, É né? normal engravidar, mas geralmente não é comum. Só para você ter uma noção, 80% das mulheres que estão grávidas abortam. E 20% das que sabem que estão grávidas abortam. Então, quer dizer, se manter grávida não é tão comum. Segundo, a probabilidade que você tem no mês de engravidar é só 20%.
que é a sua fecundabilidade. Então, você tem que saber disso. Olha, a idade conta muito e uma coisa que é muito legal é o prognóstico. Tipo assim, se você está tentando há um ano, 95% das pessoas engravidam com um ano de tentativa. A taxa cumulativa em 2 anos é 97%, ou seja, muito pouca gente que foi para o segundo consegue engravidar. Então, se você está tentando engravidar mais de um ano e não consegue, procure seu ginecologista. Chegue perto dele e fala, olha, eu e meu parceiro estamos tentando engravidar há um ano. Ele vai fazer exames basais. Isso já é um sinal claro Isso, é o que nós para o chamamos de ginecologista infertilidade. de Um ano de infertilidade. tentativas, não conseguindo ou conseguindo a gravidez sem levar a criança para casa. Então, passou um ano, não conseguiu, vá ao ginecologista. Ele vai te pedir exames basais, que é uma avaliação tanto masculina quanto feminina. Outra coisa que é legal comentar é o seguinte, antigamente tinha muito... não, o fator é sempre feminino, as mulheres iam para a televisão e falavam, não, o problema é meu, o problema é meu, o problema é meu. Com a globalização e a informação, a internet, os homens viram que quando o fator é masculino, geralmente é muito mais fácil de se resolver. Você faz um ICSI, que é você injetar o espermatozoide dentro do óvulo, que você consegue um excelente embrião. Então os homens vão à nossa procura e falam, olha, Bruno, o fator é meu. Eu fiz um seminograma, uma análise seminal que deu alterado. O que nós vamos fazer? Então é isso, você faz uma análise seminal daquele homem e faz... Análise seminal é análise do sêmen. Do sêmen. E faz análise hormonal na mulher, que no nosso caso a gente usa um hormônio antimileriano, e usa ultrassom para ver a cavidade uterina, e extrasalpingo para ver se as trompas são pérvias, né? E aí você começa... E quando a pessoa tem endometriose, ela não consegue engravidar? Não. A endometriose é quando você tem um tecido que reveste internamente o útero fora do útero. Fora do útero. São mulheres que têm maior propensão à dificuldade de gravidez. De engravidar. Só que existem milhares de mulheres com endometriose que engravidam espontaneamente. Então é possível. Ah, é? É. Mas pelo que eu sei, quando você faz uma inseminação, você pula essa etapa. Vamos dizer que sempre que você facilita outras situações. Porque a endometriose, ela cria um meio ruim para o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ela destrói o ovário, ela destrói o óvulo. Então, você fazendo estudo em laboratório, você facilita o crescimento do embrião, que geralmente até um embrião não muito bonito, de endometrióticas, mas elas engravidam. Não, como assim um embrião não muito bonito? Porque nós avaliamos os embriões morfologicamente. Nós até agora estamos usando uma técnica... Mas não é bonito, mas é perfeito? É perfeito. O que a gente fala é morfologicamente falando. Não é um embrião que tem 4 células redondinhas, né? Mas são embriões que sempre... Você acha que eu sei o que é isso, 4 células redondinhas? Claro que não. Para mim, assim, um embrião bonito, eu falei, a criança não sai feia. Não existe uma relação entre um embrião bonito e criança bonita. Um embrião feio. É só uma dificuldade maior para o médico e para a paciente. Hoje, me perguntaram assim, Bruno, qual que é o avanço na técnica de reprodução assistida no dia de hoje? Hoje nós estamos usando um aparelho chamado embrioscópio. Você filma um embrião a cada 20 minutos dentro da incubadora. Então você consegue, com 72 horas, fazer uma cinematografia de todo o desenvolvimento embrionário. Então você, por exemplo, na clínica, a gente pega todos os embriões, coloca no embrioscópio, uma vez fecundados, e analisamos todos os dias pela manhã. Olha, ele virou 2 células em tal hora, tem grau de fragmentação, tal. Então nós conseguimos escolher exatamente qual o melhor embrião. Isso hoje o melhor embrião significa aquele que vai... virar uma criancinha melhor. São características, porque nós avaliamos morfologicamente falando. Morfologicamente significa que ele vai virar a criança com mais probabilidade? Isso, é o que nós achamos que vai gestar com mais probabilidade. Mais facilmente. Então o que acontece? Tem pouco tempo que estamos usando o embrioscópio. No Brasil, nós falamos que fizemos o primeiro caso, que foi o ano passado, e estamos vendo quais são os parâmetros importantes, ou seja, qual o embrião que engravida? Ele divide em qual hora? Como é que ele se encontra com 3 dias? Né? E é super interessante você ver o embrião mexendo, dividindo, e na hora que você mostra para o casal, antes da transferência, nós vamos transferir esse embrião. E o mais legal é quando você vai no aniversário de 1 ano e fala com ele, olha, eu te vi dividindo. É muito legal. Eu te vi dividindo, muito bom. Você tem isso, você podia mostrar. Eu vi no seu celular. Eu tenho no seu celular, depois eu pego. Tá, então eu puxo um intervalo e aí você fala isso. No caso da doutora, e agora eu vou esquecer o nome do personagem da Renata Sorral.
Alguém lembra? A doutora que a Renata Sorra Sim. faz na novela. Essa doutora teria que ser caçada pelo CRM mesmo? Na realidade, ela tem algumas condutas ali que, aparentemente, na novela que são descritas, seriam violadoras das normas da resolução do Conselho Federal de Medicina. Só queria voltar um pouquinho ao assunto que o Bruno e a Cibele tocaram. Quer dizer, hoje o número realmente de pessoas e mulheres que estão procurando ter acesso às técnicas de reprodução assistida, esse número tem aumentado. E isso decorre de uma série de fatores, inclusive questão de um planejamento de vida, quer dizer, mulheres que estão primeiro resolvendo suas questões profissionais, né, questões até de formação pessoal, para depois, num momento ainda que já casadas, resolverem ter filhos, né? Eu acho que até é o caso aqui da Natália, talvez. Natália, você está vendo a pressão, né? Então, Está sentindo, o que acontece? Na verdade, isso vai gerando, como a Cibele disse, um decréscimo quanto à possibilidade de engravidar naturalmente. E é interessante como o próprio Conselho Federal de Medicina, nessa resolução mais recente, porque tinha uma resolução de 1992, há uma resolução agora de 2010, quer dizer, bem mais recente, estabelecendo o número de embriões que podem ser transferidos para as mulheres. E aí isso leva em conta a idade da mulher. Quer dizer, até 35 anos, até 2 embriões. De 35 a 39, 3 embriões. A partir de 39, 4 embriões. Porque há uma probabilidade muito grande de haver, como aconteceu, me parece, um dos embriões ou alguns dos embriões não vingar, né? Então isso acaba por permitir que pelo menos se preserve um deles, ou no caso dela foram gêmeos, não é isso? Foram gêmeos. Mas foram 3 embriões transferidos, né? Então, quer dizer, um deles não vingou. Então, isso está previsto na resolução. Aquele caso da Itália, que a criança foi tomada do casal. Sim, ali foi porque até o casal era mais velho, tinha 68, 70 anos. Questão de idade, Mas eu achei um absurdo. Agora, eu queria chamar a atenção, eu fiquei indignada com aquilo, como assim? Se eles fizeram todo o processo, estavam felizes com a maternidade, será que o Estado tem direito de arrancar a criança? Não sei, levar para um abrigo? É o limite da intervenção do Estado, né? Até que ponto o Estado pode interferir numa questão que é minimamente privada. Aqui no Brasil, a princípio não, porque se foi admitido e foi perfeitamente possível a técnica de reprodução, o fato de serem pessoas de mais idade ou de menos idade não é relevante para esse fim. Né? Que bom, né? Agora, eu queria chamar a atenção, Leda, que nós não temos lei propriamente dita sobre o tema. O que a gente tem apenas é um artigo do Código Civil que trata do que a gente chama presunção de paternidade do homem casado, relativamente à sua esposa que tem acesso a uma técnica de reprodução homóloga. Homóloga é quando o material é do próprio casal, sêmen dele, do marido e o óvulo dela, esposa, ou quando há uma reprodução assistida heteróloga, quando tem a figura do doador, aí sim, do homem, né, que é infértil, e aí há a figura do doador anônimo, no caso do sêmen. E aí, nesse caso, esse marido será, pela lei, pelo Código Civil, considerado pai jurídico em razão de ter consentido, ter autorizado que a sua esposa fosse inseminada com sêmen de outro homem ou que recebesse um embrião fertilizado com sêmen de outro homem. Mas, salvo esse artigo do Código Civil, nós não temos mais nada em termos de legislação. Todas as normas do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa são normas abaixo da lei. Ou seja, são normas que, na verdade, são dirigidas, no caso do Dr. Bruno, aos profissionais da medicina, que são as resoluções do Conselho Federal de Medicina, no caso da Anvisa, às clínicas, enfim, laboratórios, mas não existe para todos nós, como cidadãos, uma lei que regule as técnicas de reprodução assistida e os seus efeitos jurídicos. Mas deveria existir. Isso é importante porque, na realidade, já é mais do que hora em razão do número de casos de nós temos uma lei. Essa resolução que ele comentou deixou 4 coisas muito pontuadas. A primeira é que a doação é anônima e não tem caráter comercial. A segunda é que no Brasil é proibida a manipulação de gameta, ou seja, não se pode escolher sexo. Terceiro, você coloca... Além de sexo, não escolher também tipo outras características físicas. Por exemplo, cor de olhos, cabelo, nada disso pode ser feito.
E o número de embriões a transferir. E outra coisa que está muito em pauta é o seguinte... O que tem o número de embriões? Não pode escolher também? Não, até 35 anos você pode transferir 2, de 36 a 40, 3, acima de 40, 4. Porque a idade também conta no resultado e na qualidade do óvulo. Mas uma outra coisa que está super em pauta e que vai dar muito pano para a manga é o seguinte: nessa resolução, o Conselho deixa bem claro que você não precisa ter um relacionamento estável. Ele põe todo mundo, ou seja, ele não faz diferenciação entre sexo, orientação sexual, religião, nada. Ou seja, se você precisa de uma técnica de reprodução assistida e você está dentro da lei, você pode recorrer. Tipo, eu sou um homem homossexual, quero ter um filho. Então eu lanço mão de uma doação de óvulo, lanço mão de um útero de substituição, uso o meu sêmen, gero a criança naquele útero de substituição e vou ser pai. Então, depois dessa última resolução do Conselho, ele deixou entre linhas que esse tipo de tratamento pode ser feito no Brasil. Então, agora nós já estamos entrando em outro ambiente. Mas vão ter que entrar, né? Isso é Porque vida, há vários muita casos, história. né? De 2 moças, de 2 rapazes. Mas né? isso, Leda, me parece histórias. que tem que ser debatido, e eu acho que aqui nós estamos num ambiente bem propício a isso, porque há uma série de questões envolvendo esse tema, né? Na realidade, não é apenas um desejo de ser pai, ou de ser mãe, tem uma série de outras implicações. Me parece que as decisões precisam ser bem pensadas por força até das consequências que isso pode gerar. O doutor Bruno comentou, e isso é um dado que é... Filha para sempre. Que é objeto até de preocupação pelo Conselho Federal de Medicina, quanto a quantas crianças serão geradas com o sêmen daquele mesmo doador, quantas crianças serão geradas com óvulos daquela mesma doadora, porque são normalmente crianças que serão geradas mais ou menos na mesma época, muitas vezes sem vínculo próximo, porque são de casais diferentes, e que vão estar por volta dos 18, dos 21 anos, se conhecendo no mesmo município, no mesmo espaço territorial, e provavelmente sem saberem que biologicamente têm um vínculo comum. Né, porque são, biologicamente falando, filhas do mesmo homem ou da mesma mulher. Então, essa é uma preocupação também do Conselho Federal de Medicina, mas que, como eu volto a dizer, dirigida aos profissionais da medicina. Então, nós todos aqui não estamos sujeitos, rigorosamente falando, a essas normas. Então, a princípio, tudo que está aqui na resolução poderia ser tranquilamente desrespeitado por nós todos que não somos ligados ao Conselho Federal de Medicina ou à Anvisa. Então, essa é uma preocupação que tem que existir hoje na sociedade brasileira. Nós precisamos tomar decisões claras sobre o que deve ser ditado a respeito desse tema. Ok. Pode dar uma encrenca danada. Eu acho que a gente não esgota esse assunto, eu descobri. Mas antes de falar de literatura e antes de falar de teatro, eu vou falar mais um pouquinho só, porque ficou faltando falar de congelamento de óvulos e de sêmen. É porque nós estamos comentando que a idade feminina a gente conta comentou muito. aqui no intervalo. Isso. Então hoje, com as técnicas, antigamente, congelar sêmen era uma prática comum. Congelar óvulo, ele é 40 vezes maior que o sêmen. Então ele era muito difícil, porque na hora que você congelava, formava cristais e ele rompia. Com as novas técnicas, que é a vitrificação, a probabilidade de você congelar um óvulo e voltar com ele perfeito é praticamente 80%. Então uma pessoa de 25 anos pode congelar seus óvulos e só ter filho com 40? Pode. O que acontece é o seguinte... E o homem também pode congelar o sêmen? Pode, e ficar congelado... E quando a pessoa morre? Pois é, eu comentei o seguinte, no nosso instituto... Você tem lá o sêmen do fulaninho congelado e ele morreu. Pois é, uma vez que você entrou para utilizar qualquer tipo das nossas técnicas, você recebe um consentimento informado. E lá tem a seguinte cláusula, número 1, em caso de você faltar ou de você ficar inválido, o que fazer com a sua amostra biológica? Então isso é 100% dos Aí a pessoa decide. Aí a pessoa decide. Pode ser doado? Pode ser doado, tem que ser destruído. Quer dizer, óvulo e sêmen. Embrião nunca pode ser destruído. Sim, embrião não. Estou falando da agora, coisa primária, né? Isso. Agora, congelar óvulos é o momento. Quer dizer, eu tenho 39 anos, vou ao instituto, converso com o Bruno, ele pede um hormônio antimileriano, eu falo, olha, você é uma mulher normal, de 39 anos, está com uma reserva ovariana diminuída. Vamos congelar ovos? A pessoa, vamos. O que ela faz? Ela passa por um ciclo, congela 10, 12 ovos e deixa lá. Se num dia que ela quiser ser mãe, ela não conseguir depois de um ano, ou então ela entrar numa falência ovariana, ela pode lançar a mão daqueles ovos. Você teria congelado, Sibeli? Eu teria. Se eu
eu soubesse, né? Eu não sei se há 10 anos atrás isso também não era possível, né? Sim, mas com a probabilidade de você descongelar... De Mas eu estourar, acho isso muito importante, porque, assim, é o óvulo da mulher, independente do futuro marido, né, do parceiro, quem seja. A decisão é só da mulher, é pessoal. Então, ela pode congelar os óvulos dela hoje e esses óvulos vão ter uma chance, se eu não estou enganada, de, por exemplo, se aos 32 ou 34 anos ela ainda não está planejando ter filhos, ela congela os óvulos dela e pode resolver daí a 8, idade, 10 né, anos. com 34. Os óvulos vão ter a característica da idade Porque que quando você usa seus óvulos com 42, eles têm 42 anos que eles estão parados lá. Então a probabilidade de você ter uma criança com síndrome de Down é 1 para 25. Se você congelou com 35 anos, a sua probabilidade é 1 para 173. Então, quer dizer, são aqueles óvulos que você vai usar. Agora, eu quero deixar bem claro o seguinte, as técnicas de reprodução humana assistida, apesar de nós não termos leis, nós somos, assim, uma parte da medicina que, mesmo seguindo o Conselho Regional de Medicina, segue muito leis internacionais que regem muito pouco o que o Conselho faz. E a gente trabalha de maneira muito séria. Ou seja, tudo que é feito da técnica é voltada para você conseguir engravidar de uma maneira normal, sem nenhum absurdo, mas tudo documentado, ou seja, com consentimento, você entendendo muito bem da técnica. Então, congelar óvulos é o seguinte, saiba que eu estou mantendo o seu óvulo, mas existe um risco de, na hora que ele descongelar, ele não sobreviver. Então, pergunte ao seu médico, a minha idade está na hora? Qual que é a probabilidade dele voltar bem? Qual que é a técnica de vitrificação? Você acha que eu devo vitrificar? O que pode acontecer com o meu óvulo? Eu acho que a informação é básica. Por isso que você atende 14 vezes. Agora eu entendi tudo sobre as 14 consultas, né? Porque aí fica tudo claro, não tem? Porque a gente vai ao médico, quando sai do médico, chega em casa, assim, devia ter perguntado isso. Mas será que isso com isso está certo, né? A gente tem 14 possibilidades, né? O que você queria perguntar no intervalo? Você estava conversando com a Sibeli? Não, eu fiquei muito curiosa das motivações psicológicas que levam uma mulher a doar o seu óvulo. A doadora também tem algum tipo de tratamento? Ela passa por testes? Né? Então, primeiro, ela tem que saber como funciona o tratamento, quais são os riscos. Isso para quem não doa quando está em tratamento. Né? Vamos assim, estou em tratamento, saíram 15 óvulos, eu quero doar 6. Já a pessoa que vai doar... tá. A própria pessoa que está em tratamento pode falar, não vou precisar desses óvulos, vou deixar outra pessoa... quero doar X. Mas, por exemplo, eu sou uma doadora pura, vou lá. Então, eu tenho que estimular o ovário dela. Então, você tem que saber quais medicamentos vão usar, quais são os riscos, quais são as probabilidades, o que ela pode passar, o que ela vai passar. Agora, ela me perguntando isso, eu vou ser extremamente sincero. De cada 10, 2 só doam. A grande maioria das pessoas que doam realmente, aqui no caso brasileiro, são geralmente pessoas que já foram mães. E eu acho que elas entendem o sofrimento e o desespero de uma mulher que quer ser mãe e a vida inteira brincou de boneca achando que era fácil ser mãe. E chega na hora ela vê que não é. E a vida impõe aquele limite. Aí fica desesperador. Então eu acho que ela entende e fala, não, eu vou ajudar. Porque não tem preço, né? O que nós estamos comentando. Não tem preço. Nem se pudesse pagar, teria, né? Não. Mas, Dedo, eu queria só chamar a atenção sobre algo que você comentou, que é a possibilidade de se usar tanto o sêmen congelado, quanto o óvulo congelado, quanto o embrião congelado depois da morte daquele que queria ser pai ou mãe, que é a chamada reprodução assistida pós-mortem, quer dizer, depois da pessoa morta. Essa questão para o direito é muito complicada, porque você envolve uma série de aspectos envolvendo não só a própria circunstância de já ter uma criança órfã de um lado, ou do lado do pai, ou do lado da mãe, porque aquele homem já faleceu, já morreu, ou no caso da mulher, do óvulo congelado. E além disso, você tem questões, inclusive, muito importantes sobre o prisma patrimonial. Questão da herança, por exemplo, que aquele homem que deixou congelado quantidade de sêmen dele e após ele ter morrido, o sêmen ser utilizado para a procriação e aí questão de definir com quem ficará aquela herança que ele deixou. Então, isso é um problema muito sério para o direito. Mais uma vez, ainda não há lei sobre o tema. E a pessoa não tem poder sobre isso? Na verdade, como o doutor Bruno comentou, quer dizer, ele é indagado no momento em que é feito o congelamento, inclusive quanto o termo de consentimento informado, sobre qual o destino que deve ser dado no momento em que ele vier eventualmente a morrer.
E o problema é, bom, eu autorizo que seja utilizado mesmo para engravidar minha esposa, agora viúva, depois viúva, com esse material. Isso é muito complicado, porque isso, ainda que ele tenha dito isso durante a vida, e isso tem acontecido, mas ele não estará mais aqui. Então tem um problema de uma criança que já está órfã, anteriormente a ter sido até muitas vezes concebida, porque a concepção só vai se dar depois da morte dele, e você tem um problema sério também patrimonial, que é a questão da herança dele. Mas a pessoa pode deixar tudo isso escrito, não pode? Que nem o problema cremação. É que a nossa legislação não prevê isso. O Código Civil diz que só as pessoas que já existem ou que pelo menos já tenham sido concebidas, é o que a gente chama no termo jurídico nascituro, que é aquele que já está sendo gestado, já está no corpo da mãe, esses podem suceder, podem herdar. Fora isso, pela legislação brasileira não pode. Semi-congelado não estaria. Ou seja, nós teríamos então uma situação de alguns filhos que herdam, os que já existem, os que estavam sendo gestados no momento em que ele morreu, e outros filhos que não herdam. Podemos chegar a essa situação. O que, de certa forma, retrocede a um período anterior até a Constituição Federal de 1988, aqui no Brasil, em que alguns filhos tinham mais direitos do que outros. Então, quer dizer, de certa forma, a técnica da reprodução pós-mortem pode ensejar uma discussão jurídica muito grande sobre se haverá ou não herança em favor dessa criança somente concebida e desenvolvida após a morte daquele homem ou daquela mulher. Muito que discutir então, né, doutor? Muito. Não? Pois é, falando em fantástico, esse Doce Gabito é fantástico, é uma história de... seguindo a minha linha... Que é o mais novo filho seu. É, o mais novo filho. Vou pegar esse gancho aí para introduzir. Depois do Arroz de Palma. Depois do Arroz de Palma é o... É o meu novo filho. Aliás, o Arroz de Palma já está sendo publicado na Alemanha, Itália, Estados Unidos, Espanha, Suécia, Noruega. Prestígio, devido internacional, você? Estou muito feliz. Que bom, né? É um trabalho... Você merece, é um livro ótimo mesmo. É um trabalho que a Luciana Vilas Boas tem feito, porque ela trabalhava na Record, né? Agora ela é agente internacional. E virou minha agente literária. Né? E ela já deu frutos? Já acreditou em mim quando estava na Record e continua acreditando agora como agente literário. E está dando frutos. Mas foi bom ter acreditado, porque o seu livro é muito bom. E esse, o Doce Gabito? Me conte. Olha, o Doce Gabito segue a linha do Arroz de Palma, tratando do tema de família, que é o tema que me fascina. Não é? Inclusive, eu estou me sentindo aqui um privilegiado de participar a coincidência de participar desse programa que fala de reprodução assistida. Já esse tema aqui, para mim, já é um romance, né? Uma história fabulosa. Né? E contemporânea, né? Porque tem muitos casos disso. Exatamente. Né? Então, tanto o tema do Arroz de Palma quanto o do Doce Gabito, basicamente, são as relações familiares, são os conflitos familiares, né? Porque eu acho que a família, né, uma instituição que já na década de 60 era considerada falida, não é? Todo mundo dizia que tinha terminado. Hoje, por incrível que pareça, no início do século XXI, é uma instituição extremamente sólida. Não é? Por quê? Porque a família soube superar suas deficiências, né? Tem vencido desafios incríveis, né? Procurando se adaptar a essas mudanças radicais da nossa sociedade. Né? E eu acho que a família, isso me dá... Eu sou um otimista por natureza, né? Eu acredito no projeto humano, entende? Eu acho que o projeto humano, com todos os absurdos, com todas as contradições, é um projeto extremamente rico. Por isso que eu estou assim, até feliz de ter sido escolhido para participar desse programa que trata um tema que a mim me toca muito, é emocionante, né? Ai, que bom. E porque eu acredito nesse projeto nosso, né? Então a família, como eu dizia, quer dizer, que estava condenada ao desaparecimento, né? Hoje mostra que é possível um diálogo mais franco, mais aberto, né? Hoje nas famílias, por mais que ainda nós encontremos aí nichos de resistência, de radicalismos, né? Mas há uma maior aceitação para casamentos de classes sociais diferentes, de raças diferentes, de religiões diferentes. Eu poderia citar aqui vários exemplos, né?
e de aceitação de relações homoafetivas dentro das próprias famílias, da reprodução assistida, que eu acho isso, né? O que falou aqui, esse sentimento de solidariedade, né? De uma mãe que entende, né? A necessidade, o desejo, né? da outra de engravidar, de procriar, de pôr crianças no mundo. O trabalho do Bruno é fantástico, né, pela medicina, o do Dr. Guilherme aqui pela lei, né? Então, que a Cibele... Cibele pela coragem e persistência. Pela coragem e persistência. Então, nós que fazemos arte, como a Natália e eu, isso para nós é assim um prato, né, é muito inspirador, né? Então, voltando ao Doce Gabito, é isso. A nossa Gabriela, né? É a Gabriela, que é uma personagem que diz que não se liberta do hábito de colecionar felicidade e de imaginar utopias que para ela parecem perfeitamente realizáveis. Essa é a história da Gabriela Garcia Marques, que é chará do Gabriel Garcia Marques. Por isso, Doce Gabito. Gabito é um dos apelidos do Gabriel Garcia Marques, é uma homenagem minha a ele. E é uma história fantástica, é uma mulher sonhadora, imaginativa, diz aqui. A Gabriela que não passou se deixa bater. por inúmeras dificuldades, entende? Mas ela tem uma perseverança fantástica, né? Então... O que ela busca? Ela busca, quer dizer, ela busca o sentido da vida, né? Inclusive, o Gabriel Garcia Marques faz parte da história como ela sonha com Gabriel Garcia Marques, tem várias afinidades com ele, nasceu no dia 6 de março com ele, do ano de 1967, que foi quando ele publicou 100 Anos de Solidão, né? Então, há esse envolvimento do sonho, né, da Gabriela, sonho não só onírico, como também desperto, né? Que eu também acredito nisso, que eu acho que o sonho é que nos permite, né, levar essa aventura humana adiante, né? Então, ela busca o sentido da vida, que depois ela descobre que está uma palavra muito simples, que é o amor, né? Pode parecer piegas, mas eu acho que o amor é o que dá sentido a tudo, é o que nos permite encarar o mistério, né? Porque diante do mistério, o que é a vida, né? Diante do mistério, somos todos iguais. Podemos ser pós-graduados ou analfabetos. Diante do mistério, somos todos crianças sem escola, como ela diz. Não é? Então, é isso. E eu acho que o que dá sentido é o amor, é a solidariedade, é o esforço. Por mais que me digam, não, o mundo está cada vez pior, cenas de brutalidade nas favelas, ou aqui no Brasil, na França, com racismo, xenofobia na Europa, enfim, radicalismo nos Estados Unidos, eu acho que isso faz parte, são movimentos de yin e yang, entende? Positivo, negativo, mas eu acho que a força vital da humanidade nos leva a crer que o nosso projeto humano é viável, vai dar certo, e eu acredito nisso, e é isso que está em Doce Gabito e Arroz de Pau. Nem que seja um dia. Nem que seja um dia, exatamente. No outro momento, né? Você acha que você conseguiria ficar otimista se você hoje ainda estivesse na diplomacia? Você acha que, como diplomata... Não sei, eu acho que eu fiquei... Porque é um trabalho tão delicado, né? Está cada vez mais delicado, né? Olha, o Itamaraty... Resolver diplomaticamente um conflito internacional, não está? Eu não sei se eu seria Oriente Médio, tão França, feliz do Itamaraty, mas não por causa do Itamaraty, mas por limitações minhas, entende? Eu entrei para o Rio Branco, para a diplomacia, muito apaixonado. Acho que fiquei lá no momento certo. Não me arrependo. Eu acho tão corajoso quando você descobre que fez uma opção e depois achou que aquela opção não era certa e decidiu mudar de carreira. Eu fiz a opção certa. Eu seria extremamente frustrado se eu não tivesse feito o Itamaraty e sido diplomata. Sou muito grato à casa, deixei colegas lá, entende, que hoje são muito amigos meus. Agora, achei que a minha experiência ali tinha se esgotado e eu podia me realizar de outra forma. Eu sempre fui muito sonhador, poeta, né? Cheguei a conhecer o Vinícius de Moraes, que eu acho que até me influenciou de uma certa forma nessa decisão.
Enfim, então eu acho que hoje eu sou mais feliz escrevendo histórias do que se eu fosse diplomata, entende? Na verdade, você deixou o seu lado B ser o lado A, né? Isso, exatamente. Agora, enquanto eu estive na carreira, eu fiz tudo bonitinho, comando figurino, entende? E sou muito, repito, sou muito grato à carreira por tudo que ela me proporcionou. Foi bom, valeu, mas fui, né? Exatamente. Maravilhoso. Eles me lembram, outro dia eu estava lendo que o Aires Brito, que é um poeta, né, que assume o Supremo, assumiu já é o presidente do Supremo, vai fazer 70 anos ainda esse ano, né? Sairá do Supremo. Acho que ele vai se dedicar mais ainda à poesia, certamente, né? É isso. Porque a poesia quando duas atividades vão coexistindo, né, na vida, uma hora uma... Que o próprio Garcia Marques tem uma epígrafe dele, que ele fala, né, da vitória da poesia sobre os surdos poderes da morte. Eu acho isso lindíssimo, né? E eu acho que a poesia é um instrumento extremamente eficaz para a gente perseverar no sonho. Perseverar no sonho, essa é a chave, né? Não é? A poesia ajuda, a persistência ajuda, né? Cibele está aí, né? Mãe dessas meninas lindas. Eu sempre me emociono. E você não sabe, mas é muito interessante, porque assim, nessa minha luta e tentativa de engravidar, eu tive amigas que até levaram outras amigas para falar comigo. Então, assim, para dar força mesmo. Sim. Então é interessante, gente que eu nunca tinha visto na vida, foi até a mim, na minha loja, para conversar, para dar, olha, vai em frente. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu vejo assim, gente torcendo mesmo. Sabe, quantas pessoas ligadas a mim me falaram, Cibele, cada uma do seu jeito, cada uma da sua religião, mas falando, Cibele, estou torcendo por você. Eu pedi a Deus... eu orei, cada uma do seu jeito, mas assim, eu vejo como as mulheres queriam e querem que outras que têm esse desejo de ser mãe, até que algumas sem me conhecer, né, que assim, torcem mesmo uma pela outra. Então, é emocionante. Emocionante, assim. É muito mesmo. emocionante. Muito essa bom. solidariedade feminina, né? E é bom a gente ver esses exemplos assim nesse tempo, né? Nesses tempos bicudos, digamos assim. Não é? Faz muito bem, eu acho, também. Intervalo, voltamos já falando com a Natália Lages. Um conto de fadas punk, é isso mesmo? Olha o cabelo da pessoa. Voltamos já, sem censura, no programa da TV Brasil. Ó, estamos de volta aqui, a gente vai falar agora da peça. JT, um conto de fadas punk. É isso mesmo, né? É isso. Luciana Pessan, direção de Suzana Ribeiro, direção geral de Paulo José. Isso. E Natália Lages, me conte tudo. Bom, essa história do JT, que a gente chama de JT na peça, porque o nome é uma história americana que aconteceu em São Francisco, no final dos anos 90, que um escritor apareceu, jovenzito, fazendo muito sucesso, lançando um livro autobiográfico e contando a sua triste infância, que viveu nas ruas, que foi drogado, prostituído, uma mãe prostituta, uma história super trágica. Esse menino encontrou um assistente social que conhecia um editor e possibilitou que ele pudesse editar os seus livros, publicar os seus livros. E ele começou a fazer muito sucesso, ficou amigo de várias personalidades, entrou nesse showbiz aí, nesse mundo das celebridades. É verídica, entre aspas? Vou chegar lá. É verídica. 4 anos depois descobre-se que essa figura não existe. Que, na verdade, quem escrevia os livros era uma ex-cantora punk que ganhava vida fazendo disque-sexo e que ela levou essa história durante um tempo e no momento que ela precisou dar cara a esse personagem, né, que essa figura tinha que aparecer, e aí a gente fala dessa demanda, assim, que quase todas as profissões, de você ter que aparecer, você ter que se colocar, você ter que aparecer publicamente, você ter que responder pelo seu trabalho, você tem que dar uma cara a ele. E aí ela chamou a cunhada dela, que é a minha personagem, que chama Savannah, que era uma garçonete de um restaurante tailandês e que entrou nessa bagunça toda e resolveu aparecer publicamente como esse J.T. Leroy. Como ele era um escritor gay e tinha uma figura andrógena, eles eram super inspirados pelo Andy Warhol, ela enfiou uma peruca em Savannah, um óculos escuros, um chapéu, e assim ela aparecia publicamente.
Savana ficava muito nervosa de aparecer publicamente porque não era atriz. Estava achando aquilo tudo muito curioso, mas nunca tinha participado de nada parecido. Então ela passava mal, ela tremia, ela gaguejava, ela não sabia falar em público, ela ia embora. E isso servia muito bem a JT, que era essa figura que foi uma criança abusada, que tinha se drogado, que tinha 1000 questões. Então, acabou que essa farsa, entre aspas, colou nesse mundo do showbiz durante uns 6, 7 anos. Essa Laura Albert, ela é uma figura curiosíssima, porque nosso desejo de montar essa peça, o que a gente entende, de certa forma, dessa história, assim, é que é um elogio à ficção, né? Nos tempos de BBB, dos reality shows, onde, né, assim, vale muito os documentários, tem que ser de verdade, tem que ter sofrido muito, não tem mais ator, né? Todo mundo é você mesmo, é a performance, né? Nesse lugar da performance, ela criou um personagem, ela inventou uma maneira performática de apresentar o trabalho literário dela, né? É isso, foi uma grande farsa, na verdade, mas a gente vê, acho que eu, Luciana, Paula... A gente vê um monte de farsa. Não, tem muita coisa por aí. Mas ela foi espertíssima, assim, na verdade. Ela tirou sarro todo com essa demanda que tem, que escritor hoje em dia, né, tem que, às vezes, o Francisco deve saber, né, ficar lá no aquário e tal, fazer certas coisas que antigamente não precisava, né, assim. Então, ela entendeu o que vende a história verídica. É o quê? Garotinho, sexo e drogas vende? Então tá, então toma o garotinho de 16 anos, toma sexo, drogas e não sei o quê. Enfim... Para obedecer às regras do mercado. Essa figura, na verdade, uma grande tiração de sarro também, por um lado, né? Mas uma história curiosíssima, assim, que a gente ficou a fim de contar. Eu e a Luciana Peçanha é autora do espetáculo, é escritora, jornalista, e a gente é amiga há um tempão, e ela tinha essa pesquisa, porque ela entrevistou essa figura, esse JT, Savana, quando esteve aqui na Flip, em 2000 e pouco. E engraçado que ela teve esse insight, ela olhou e falou, é uma menina. Mas ela já estava tão convencionado de que era um escritor andrógeno, esquisito, excêntrico, que ela comprou e ela não colocou na matéria dela que ela tinha achado que era uma menina. Então ela tem essa pesquisa há muitos anos e ela saiu na internet muito material porque ela foi processada, Laura, porque um produtor de cinema comprou os direitos de um dos livros para fazer no cinema. E quando descobriu que o personagem não existia, o personagem não era verídico, ele queria o dinheiro dele de volta, só que ela já tinha gastado $120 mil. Então ela perdeu os direitos do livro dela, ficou aí até esse ano, no final do ano passado, sem poder receber os direitos dos livros e recuperou agora há pouco. Então ela já pagou o cara do filme? Já pagou o cara do filme. Luciana tinha esse projeto, porque eu estava falando isso. Luciana tinha esse projeto, a gente se juntou e aí agregamos, veio o Paulo José, a Suzana Ribeiro, aí no elenco tem Débora Duboc, que é uma atriz de São Paulo maravilhosa, que faz muito cinema, tem a Nina Morena, a Nina, Roberto Souza e Rossi Minucci. Isso. A gente tem o cenário do Fernando Melo da Costa, o figurino é da Kika Lopes, a luz do Renato Machado. A gente tem uma turma boa, aí o Rico Viana faz a trilha, tem uma banda em cena, é mó barato, os meninos aprenderam a tocar. Eu sou a única que não participo da banda, minha frustração como musicista não vai ser nessa encarnação. Quem sabe? Mas eles tocam, é mó barato, porque a tem gente música, tem um VT, vamos ver? Tem? Vamos. De novo, vai. Quem é essa tal de Speed? A Speed é minha alma gêmea. Tira a Ela blusa. me tirou da rua e me levou para morar com ela e com o marido dela. Hoje nós 3 temos um filho e uma banda chamada Daddy Don't Go. Valoriza mais a banda. Daddy Don't Go. Daddy Don't Go. Daddy Don't Go. Pode falar da família e não esquece, tem que sentar direito, tá? Maldito Coração. Os meus livros não são autobiográficos, eles têm a minha vivência, mas não existe autobiografia que não seja ficção e nem ficção que não seja autobiográfica. Não esquece, os caras têm que gostar de você, tá bom? Por que você detesta aparecer em público? Por quê? Porque a combinação de horas de trabalho em confinamento solitário com adulação e... Com adulação, dinheiro, convites intermináveis para festas e sexo, pode fazer de qualquer um. O imbecil. Fala mais grosso. Imbecil. Aí,
Sua mãe? Minha mãe era castura, minha mãe era uma puta, minha mãe já morreu, já perdoei minha mãe. Eu perdoei por tudo que ela fez comigo, por me vestir de menina, por me abandonar com os caras. É uma não atriz fazendo um personagem que também não existe, mas que se pretende real e tendo que atuar num ambiente que não é da atuação, que é o ambiente da performance. A performance trabalha muito nesse lugar, né, de você colocar uma proposição cênica e, de repente, você está contracenando com pessoas que também não são atores ou que nem sabem que você é um artista. O ator não, você tem um código convencionado. Então, essa garota, que nunca tinha tido a menor relação com nada disso, é jogada num mundo onde ela tem que atuar publicamente como um garoto. Ninguém pode descobrir que ela tem seios, por exemplo, entende? Então, é um medo absurdo que ela sente. E, ao mesmo tempo, um frisson de estar vivenciando aquela história toda, né? Muito bom, eu adorei a história. É boa, a muito peça, legal muito a boa. história. Nem sabia quem era. Pois JT. é. Chamei de JT o tempo JT, mas todo. a gente melhor ficou chamar de nessa dúvida, JT, porque porque estamos aqui, né? Estamos aqui, vivendo esse momento lindo. Vivendo esse momento lindo. Estamos no CCBB, de quarta a domingo às 7 da noite. Tá certo. Está convidada, estão todos convidados. Muito obrigada, lindinha. Você está ótima, Loura. Pois é. Você gostou? Gente loura, a gente usa umas perucas. Eu gostei, eu estou acostumando, já tem 3 meses, eu já consigo me olhar no espelho e não tomar susto. Porque antes eu acordava e falava, quem é essa? Eu acostumei. Tá certo. Intervalo de novo e a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Nascimento com os nomes dos 2 pais, mas isso já pode, né? Não consta os nomes da mãe. Eles têm uma relação oficialmente legalizada, através daquele documento que ela chama aqui, a Valéria, de casamento, mas é um documento registrado Mas em o cartório. óvulo deve ser de doação e não da prima. É? Como fazer no caso de uma mulher ou do homem ter antecedentes negros, mas nascerem brancos por força da natureza, e na inseminação, ao escolherem o óvulo ou o sêmen, não sabem de seus antepassados e a criança nascer negra? A pessoa tem que entender que você é fruto de 2 cargas genéticas que se somam. E vem, né, uma família toda atrás disso. É claro. Então, claro, se você é negro e tem uma parceira negra e nasce uma criança um pouco mais clara, né? Claro, você tem que entender que você chegou a negro porque aquilo foi juntando. Mas pode ser que veio um gene lá de trás que sobrepôs em cima de todos e deu aquela criança mais clara. E também pode ser uma criança... Pode ser a mesma coisa e a criança ser negra. Porque claro. pode Por isso que eu falo que eu acho que tem que ter um pouco de identidade, né? Por exemplo, você é negro, ela é negra, nasce um louro de olho azul, quer dizer, tudo bem, mas de repente, né, aqui, mas você é louro de olho azul, quer dizer, você tem que se identificar com aquilo, né? Leda, mas nesse ponto, só interferindo aqui para... É óbvio mas que eu concordo com o Bruno, exatamente, tem que haver uma identidade. Agora, já houve caso, e isso é noticiado, inclusive na literatura médica, jurídica, de casais, por exemplo, nos Estados Unidos, que tiveram acesso às técnicas de reprodução assistida e por um erro do laboratório, enfim, o erro da clínica, no momento em que houve a fertilização e depois o nascimento da criança, a criança era de uma cor distinta daquele dos pais que desejam. O que aconteceu no caso? Nesse caso concreto, o casal simplesmente disse que não iria levar aquela criança para casa, porque ele não aceitava. E aí a gente tem que ter um certo cuidado com a ideia de uma coisificação da criança, porque a criança ela não pode ser tratada de nenhuma forma, ela é a maior vítima daquilo que aconteceu. Então, simplesmente tratar a criança como um objeto, como um produto, né, para atender ao interesse dos pais, pura e simplesmente porque não representa, enfim, a identidade. Como eu não me identifico, eu rejeito. Verdade, é o caso do casal de Curitiba. Isso é muito Nós tivemos um caso no Brasil. Isso é muito preocupante. Que eram 3 crianças, exatamente, e eles só queriam levar para casa 2. Exatamente. Como se fosse uma lata de vermelho verde. É caso de processar o laboratório, é caso de processar o médico, é caso... Mas não a criança, que nada tem a ver, ela é a maior vítima dessa história toda. Mas nesse caso de Curitiba, os 2 eram até pessoas bem postas, assim, não teriam problemas, digamos, econômicos para a sobrevivência da criança, mas tiveram problemas afetivos, porque não queriam as 3.
E eu não sei que fim deu isso, porque aí entra na justiça, deu certo tempo, primeira página dos jornais, depois... a guarda deles. Tiraram a guarda, mas deram para os cunhados, para os irmãos, né? Ficou tudo ali mais ou menos em casa. Não sei que fim levou isso. Por isso o cuidado com a criança, com a futura criança. Também. Não vamos brincar de fazer uma criança ali para resolver o problema de vocês. São as questões éticas. Eu gostei quando você falou isso, porque quando o Bruno falou assim, o casal tem que estar sólido, tem que ter um casal... Saber que existe uma criança, que já existe porque não ali, pode desistir vamos depois. pensar nela também, porque senão... É que eu comentei, a técnica é para ajudar quem não está tendo filho, mas não é para ficar brincando, eu quero um filho louro de olho azul. Questões éticas complicadas. É complicadíssimo. Nossa, vai ser muito complicado ter uma lei sobre isso, né? E aí tem a bancada católica, a bancada evangélica, a bancada, sei lá, cristã, não cristã, né? Ruralista, sei lá quem. Um monte de gente vai se meter, vai ser uma confusão ter uma lei, mas nós temos a nova filiação, a tese do Dr. Guilherme Calmon Nogueira da Gama aqui, de acordo com o novo Código Civil. Olha, para quem quiser estudar, é uma alegria, né? Bioética e biodireito e vai por aí. Mas há uma... O pensamento, a discussão é muito importante. Sim, sim. Nós, no direito, estamos preocupados e atentos ao que pode acontecer, né? O que está acontecendo já, aliás. Ô, Bruno, você tem filhos seus? Dois. Alegra e Henrique. Ela chama Alegra e Henrique. Alegra e Henrique. 6 e 3 anos. Olha que maravilha, hein? Mariana e Carolina. Você depois já tem que fazer uma conta para saber quantas crianças já nasceram. Onde eu vou fazer? Faça, a próxima vez que você vier aqui, você me dá esse número. Porque devem ser muitos, né? Você vai nos aniversários? Vou em alguns aniversários quando sou chamado, sim, mas é aquele negócio, né? Você tem que ter o seu limite também, né? Porque, de repente, você está lá e o pai chama, vem, de repente você quer ir, mas o pai não chama, quer dizer... ali eu estou como uma pessoa que ajudou aquele casal naquele momento a realizar um sonho, mas eu sou um mero médico que ajudou aquilo, né? Mas aquilo feito é daquele casal. É verdade. Mas vou. Você que é bom, né, Sibeli? Mas você continua trabalhando? Você faz o quê, Sibeli? Eu sou joalheira. E não foi fácil, não, continuar, porque antes de ter filhos eu achava que eu dava conta de tudo. Então, não me planejei tão bem. Depois que as meninas nasceram, até o desejo mudou. Então, dá trabalho, né? É um trabalho físico. Hoje o Bruno me perguntou se eu amamentei. Eu amamentei todas as mamadas que elas mamaram, eu amamentei também. Então, é muita dedicação, era dia e noite. É verdade. Né? Às vezes, quando dava tudo certo, tinha mais ou menos 2 horas de intervalo. Quando não dava, tinha 1 hora de intervalo. Mas foram todas. Muito sono. Muito sono. Muito sono, muita vontade de dormir, de descansar. Mas também muita alegria. Muita alegria, é muito bom. Muita alegria também teve o Francisco com o doce Gabito. Muita alegria também. E já está pensando em expandi-lo um pouco? Como? Expandi-lo para também seguir o caminho do arroz de palma? Olha, eu acho que eu acredito muito no boca a boca. O caminho do arroz de palma foi o boca a boca. Internet, blogs, e eu acho que ele vai por aí. Vai por aí. E a nossa peça? Jeiti, CCBB do Rio de Janeiro, de quarta a domingo, às 7 horas. CCBB, tá certo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada. Valeu, Bruno, valeu, Sibeli, doutor, foi ótimo. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo, lembrando que a gente se vê na segunda, com certeza, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite. E avisem todos os seus amigos insônios que tem reprise às 2 da manhã, tá? Valeu. Até mais.